Bom dia! Live hoje é o meio-dia e hoje nós estamos iniciando o Esquenta, né? Uma semana de pré-lançamento. Semana que vem estamos lançando a nova turma da formação nas novas constelações. E essa semana eu estarei recebendo aqui no meu perfil vários convidados, começando hoje com o querido Matheus Cautieri, que é professor de focalização, também helper do Pathwork. E Matheus, então, vai estar conversando com a gente hoje sobre focalização. Eu também ensino a focalização como um recurso na minha formação, não como uma abordagem, né? Mas eu dou aquelas primeiras dicas para que a gente possa ajudar os nossos clientes a experienciar mais a constelação familiar. Eu disse para o Matheus, né? Vamos colocar o tema dessa live: constelação e focalização, um casamento que deu certo, uma parceria que deu certo. Porque ambos os processos trabalham com a experiência, proporcionam a experienciação, né? Como um meio de cura dos nossos sintomas. Então vou chamar aqui o Matheus. Aqui. Opa, Matheus, chegando por aqui. Eu não estou me vendo A agora. conexão tá assim, ó, acho que já já vai entrar. Tá rodando aqui para mim. Quer entrar de novo? Acho que tá com uma probleminha de conexão. Então o Matheus está lá, está tentando entrar, e nós então vamos falar hoje sobre focalização. Eu sempre passo aqui para vocês, né, essa dica do livro de focalização. Eu já vou passando enquanto o Matheus vai entrando. Do Eugene Jengling. E aí o Matheus, ele dá essa formação completa, né? E ele vai estar, então, conversando um pouco mais sobre isso. Vamos lá, vamos convidar ele de novo. Caiu. Vamos ver se agora vai. Agora Opa, agora deu. Tudo bem, bom, querido? que bom, Cris, tudo jóia. Você me ouve bem? Tô ouvindo bem. E você e as pessoas? Dizem para nós aí, ó. Estão nos ouvindo bem? Bom dia a todo mundo. Boa tarde, né? É, Meio-dia é complicado. Bom dia, boa tarde. Estamos bem e no meio do dia. viramos o dia. Querido, então vamos lá hoje ter essa conversa deliciosa sobre constelação e focalização. A parceria que deu certo. Sim, eu te agradeço pelo convite, Cris. É uma alegria a gente estar aqui de novo, criando aqui mais caminhos de união, né? De abordagens. Eu aposto muito nisso, Cris. Eu vejo o seu jeito de trabalhar parecido com o meu nesse sentido. De que nenhuma abordagem ela tem tudo, né, que a gente precisa para entender o ser humano e para entender a melhor forma de cuidar do outro. Então, por mais que você tenha a sua referência principal, a sua base principal, eu vejo em você a sua abertura para poder também dar a mão para outros caminhos. Um você dá a mão, dá o braço, outro você dá só a mão, mas a gente vai criando, né? Nossa síntese, e eu sou assim também. Eu tenho como base na minha proposta de cuidado a focalização, mas eu estou sempre. Ontem mesmo eu fiz uma postagem no meu grupo aqui de alunos da nossa última formação, e aí no final eu trouxe algo justamente da visão sistêmica da constelação, que eu não abro mão
como um suporte, sabe, uma forma que amplia muito o nosso olhar clínico, o nosso jeito de cuidar, né? Uhum. Então, eu também tenho essa visão assim de poder integrar. E as coisas que eu decidi integrar, por mais que o meu carro-chefe seja a focalização, as outras coisas que eu integrei são muito parecidas com você. Eu entendo que o seu carro-chefe é a constelação, mas você tem também a conexão com o Petor, que tem a conexão com a focalização, que você reconhece um caminho que possa favorecer, né, o trabalho que você já faz como consteladora. Uhum. Então, é muito bom estar falando a mesma língua aqui com você. Uhum. Muito bom, Matheus. Você sabe que a focalização, então, para quem nunca ouviu falar de focalização, né? O que é esse negócio de focalização? O Matheus vai explicar para a gente, tá? Direitinho o que é focalização. Mas, na minha experiência com a focalização, eu, antes, né, de fazer a formação do Petwork, eu já estudava constelação, já era consteladora. Então, eu fui uma consteladora que foi fazer a formação do Petwork, é o contrário. Primeiro foi a constelação. Primeiro veio a constelação. E antes da constelação, eu fiz uma outra formação que se chama Dinâmica Energética do Psiquismo. E foi lá que eu conheci a focalização. É uma formação que, inclusive, existe até hoje. Na época, ela era bem mais longa, a gente fazia a formação por 4 anos em São Paulo. Quem dava a formação era a Teda e a Ida, que Aí, trouxe, inclusive, o Patchwork para o Brasil. E isso. lá, fui lá, inclusive, que eu comprei meu livro, né, bem velhinho de focalização, e lá essa formação foi um divisor de águas na minha vida, quase que eu desisti, inclusive. No final do primeiro ano eu falei, nossa senhora, acho que eu não vou dar conta. Por quê? Porque eu vinha de uma formação em psicologia muito racional e o convite o tempo todo nessa formação era a conexão com o corpo, era a experiência, inclusive sem colocar em caixinhas as couraças, né, do Reich, você é rígido, você é psicopata, você é, né? Não, mas vamos olhar para o que o corpo está nos contando o tempo todo. E era extremamente difícil para a pessoa que é racional e fica tentando entender o corpo, Sim. né? Então, eu comecei a perceber que a focalização começou lá na DEP, mas depois no SE, o Somatic Experience, no EMDR, no Brain Spotting, todas as formações de trauma, a base é a focalização. Perfeito. Não tem como você trabalhar qualquer tipo de trauma em qualquer abordagem sem que você saiba fazer focalização. Na verdade, todas essas abordagens não chamam de focalização, mas elas usam a focalização como base, né? E da mesma forma, eu percebi que assim é com a constelação familiar também. Então, focalização para mim é tipo Um a chão. base, o chão, né? E aí a gente pode subir qualquer estrutura em cima da focalização. Então, Matheus, se você puder contar para nós, para quem não conhece, o que é focalização e quais são as principais bases, né, para que a gente possa compreender assim para leigos e depois a gente vai aprofundar um pouquinho, né? Mas vamos começar assim do básico para quem não conhece nada e aí depois eu quero aprofundar no Felt Sense, naqueles 6 passos, né? Aqui do manual de focalização, a gente falar um pouquinho de cada um dos passos que está, inclusive, aqui no livro. Legal. E aí depois sugiro que a gente faça uma conexão disso com o trabalho, né, da constelação, porque realmente tem muito a ver. E eu acho que o trabalho, não só da constelação, mas como você falou, ganha muita profundidade. Qualquer trabalho que tem por base esses princípios que Gendlin trouxe. Olha só, a Márcia está falando que conheceu a focalização com dança circular. Então, assim, nem todos têm essa delicadeza de honrar quem trouxe primeiro. Então, algumas pessoas vão criando outros nomes com aqueles princípios e fica parecendo que é algo novo, mas no fundo são algumas reformulações daquele princípio básico que Gendlin fez.
a experiência somática, né, o SE, por exemplo, Peter Levine teve essa elegância, né? No primeiro livro dele lá ele fala, olha, eu estou criando aqui um método que tem um princípio, mas a base desse método me inspirei em Eugene Gendlin, que criou a focalização. E aí ele deu um tom um pouco diferente, que eu acho super bonito, que complementa, mas a base está ali. Então, eu vou falar um pouquinho da focalização, mas queria ressaltar isso que você disse aqui também. Hoje, a maior tecnologia que a gente tem né, de trabalho terapêutico com traumas, com cura profunda, com escuta mais profunda, hoje, a maior tecnologia que a gente tem hoje, o maior alcance, a maior profundidade, envolve o trabalho com a experiência somática, com o corpo, de um jeito um pouco diferente desses pioneiros do trabalho com o corpo, como a Christoph Bioenergética, Reich, Alexander Lohr. Aqui é um outro tipo de corpo que a gente aprende a escutar. Um corpo que vai trazer, nós vamos falar já já disso, um detalhe sutil que Gendlin deu um nome para essa característica da experiência humana, e esse nome foi Felt Sense. Essa não tem uma tradução, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas é um outro tipo de corpo. A gente pode dizer um corpo energético, um corpo sentido, um corpo sutil. Mas a focalização, então, ela foi criada por um filósofo chamado Eugene Gendlin. Essa formação que ele teve em filosofia foi muito importante para que depois os próximos passos acontecessem na união dele com um psicólogo renomado na época, que muitos conhecem. Nem os psicólogos conhecem Eugênio Gendre, ele é um ilustre desconhecido. É parte da minha função aqui é apresentar esse cara, então eu fico feliz de cada oportunidade que eu tenho de apresentar esse cara, porque ele é um gênio, só que ainda muito desconhecido aqui. E esse cara, ele fez uma parceria com Carl Rogers. Rogers é mais conhecido e é uma das bases da psicologia humanista. Rogers, ele é um revolucionário, um cara que revolucionou a escuta humanista, ele criou um tipo de relação com o cliente, que deixou de chamar paciente para chamar cliente, uma relação mais pessoal, mais humana, mais próxima, mais afetuosa, e ele começou a dar um viés que, olha, gente, a mudança ela vai vir pelo contato com os sentimentos. Então, Gendlin, quando viu o Rogers, falou, pô, esse cara é muito bom, e eles se associaram e criaram, então, uma parceria de trabalho que durou 10, 11 anos, até que Gendlin, então, começou a desenvolver um caminho próprio, porque a ideia de fazer contato com sentimentos pareceu um pouco vaga ainda. E aqui você deve ter também essa experiência. Nós faltava um fator que Rogers não tinha considerado de uma forma mais enfática e que Gendlin trouxe para mim, trazendo uma revolução na psicologia, que muda o paradigma, que trazendo esse corpo sentido, esse corpo que traz nas sensações uma fonte de informação a ser descortinada, a ser escutada. Então, Gendlin começou a perceber, com pesquisas que ele aprendeu a fazer junto com Rogers, eram entrevistas, pesquisas, tudo documentado cientificamente, assim, com gravações, com estatísticas, para poder definir com uma margem de erro de 1 para 1000, essa era a margem de erro, ele conseguia definir quem, nas 2 primeiras sessões, tinha chance de melhorar em psicoterapia. Isso foi demais para a época. Eles falaram, pô, mas como é que ele faz isso? Em 2 sessões, ele vai dar um diagnóstico desse nível, se a pessoa tem perspectiva de melhora? Porque é muito frustrante uma pessoa com tanto tempo, às vezes, de terapia, não alcançar melhoras. E algumas pessoas, não importa que abordagem que era, que tipo de terapeuta, elas não melhoravam. E ele então começou a definir o que faz com que as pessoas não melhorem e o que faz com que as pessoas melhorem em psicoterapia. E ele então, nessa pesquisa, ele desenvolveu um termo para dizer o contato interno, essa capacidade que a pessoa tem ao se expressar, dela ir tateando o seu mundo interno. Olha que bonita essa
expressão. Eu vou Uhum. falando de mim e vou sentindo aquilo que eu estou falando. Há pouco tempo atrás aqui eu estava num grupo terapêutico onde eu estava como cliente, porque a gente que é terapeuta, a gente não pode deixar de se cuidar nunca, né, Cris? Tem Nossa, gente que eu fala também dessa tenho ideia meu. que você tem, né? Que bom saber, e é bom deixar isso bem claro, assim, que nós estamos todos aprendendo, mesmo aqueles que estão se dispondo a ensinar, a gente continua aprendendo e assimilando mais profundamente aquilo que a gente está ensinando, né? Uhum. E eu estava ali nesse grupo e fui falar do que eu estava sentindo, e num primeiro momento, assim, sem muita pretensão de que aquilo pudesse me levar a um lugar mais profundo e transformador. Mas a cada palavra que eu ia dizendo, eu ia me percebendo, justamente fazendo isso que eu aprendi com a focalização, tateando o que eu estava dizendo, checando com o meu corpo, se aquilo realmente corresponde ao que eu estava sentindo. E de repente, então, foi vindo uma emoção, como está vindo agora, só de lembrar, uma emoção de estar tocando em pontos que nem eu sabia, nem eu sabia racionalmente naquela época, o quanto eram pontos vivos de energia, de emoção, que precisavam desse espaço de disponibilidade da minha consciência apenas para vir à tona. Então, esse tipo de escuta é um tipo de escuta focalizada, que a gente não aprende a fazer na vida, ninguém ensinou isso para nós, e algumas pessoas sabem fazer isso intuitivamente. E as pessoas que não sabem, elas ficam assim, andando em círculos, num processo explicativo, racional, interpretativo, e não caminham, não vão sentir alívio. Então, Gendrin pensou: o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que não sabem fazer essa escuta que traz o contato interno? Uma das características para essa escuta com o contato interno é uma característica, assim, uma capacidade da gente ir falando e fazendo pausas para poder checar, sabe? É uma das características. Quem tem esse tipo de expressão sentida, é comum que exista na fala dela pausas. Nessas pausas é que eu vou estar checando com a minha experiência interna, como eu digo, tateando aqui com o meu mundo interno, se aquilo que eu estou dizendo realmente corresponde ao que eu estou sentindo. E assim, nessa correspondência, a gente passa a ter uma expressão realmente sentida, congruente, que fica assim, é, promovendo transformação. A transformação vem a partir desse momento onde a gente consegue pôr em movimento aquilo que estava sendo aqui sentido e que às vezes estava ali de uma forma parada, como um nó na garganta, um aperto no peito. Essas coisas que estão sempre presentes corporalmente quando a gente está vivendo algo significativo. Mas a gente não está acostumado a dar atenção. A genialidade de Gendrin com a focalização foi trazer um foco para aquilo que não tinha tanta importância. Por exemplo, se eu começo a falar para vocês de um conflito que eu estou tendo no meu relacionamento, mesmo que eu não diga isso, no meu corpo vai ter uma expressão corporal sentida que traz a raiz desse conflito. No meu corpo vai ter sempre uma representação sentida daquilo que eu estou vivendo como conflito ou de qualquer coisa significativa. Dar atenção para essa dimensão corporalmente sentida vai abrir um novo caminho de escuta direto ao ponto. Esse ponto é a experiência sentida, essa é a raiz que nos interessa, esse contato direto vai sempre promover mudanças, né? Então, o que ele fez com a focalização? Criou um passo a passo. O que é a focalização? Um passo a passo que ajuda a pessoa a se aproximar mais da sua experiência corporalmente sentida. Então, são 6 passos, e cada um desses passos eles foram pensados, repensados, testados,
com pesquisas, com entrevistas gravadas, e aí eles percebiam, olha aqui, isso aqui ajudou, isso aqui nem tanto, e então uma, uma síntese de um trabalho, de uma perspectiva de processo interno foi criada. Não tem nada que seja rígida e fixa, é uma orientação, porque cada um vai ter um movimento que vai ficar mais ou menos nesses passos, às vezes nós vamos praticamente deslizar por eles, mas nós temos agora uma perspectiva que não existia, assim, do que acontece com a nossa experiência humana quando a mudança se dá. Esse tipo de explicação é de uma minúcia, é como se tivesse um zoom, sabe, abrindo assim ao nosso processo interno de um jeito assim que me trouxe uma segurança como terapeuta que eu nunca imaginei ter quando eu tenho o corpo como referência de trabalho. E as pessoas então começaram a ser ensinadas a desenvolver esse tipo de escuta que não ficou restrito apenas aos psicólogos, mas a todas as pessoas que trabalham com escuta, que trabalham com relações humanas. E, e é super legal, então, você, como consteladora, está se abrindo e mencionando isso. E eu acho, em primeiro lugar, isso é raro. Não é comum eu ver consteladores que têm esse tipo de conexão, e eles vão fazer toda a diferença para trazer segurança para quem está trabalhando com a constelação, com a focalização, com o Pettork, com qualquer tipo de abordagem. Porque a focalização ela não foi criada para poder ficar sozinha. Gendre tinha um espírito comunitário lindo, que ele criou a focalização para fazer relações. Então ele gostava muito de perceber, por exemplo, se eu trabalho com a constelação familiar, quando é que a constelação funciona? Ele então ajudava a ver de que forma que essa visão do contato experiencial estava presente ali para justificar o poder transformador de uma constelação familiar. Ainda mais hoje em dia, tanta gente falando, né, e tanta gente falando coisas sem sentido. É muito legal ver você e outras pessoas que têm uma seriedade em tratar do tema como a constelação, que eu acho que o que mais precisa é de fundamentar de fato a beleza e o poder transformador desse trabalho. Então, Gendre levaria argumentos da focalização para poder justificar. Quando um trabalho funciona, olha o que acontece. Vou pegar um outro exemplo, o xamanismo. Xamanismo, um trabalho, né, totalmente numa linha que não é convencional, que não passa pelas faculdades, mas ele pode funcionar? Pode. E quando ele funciona, o que acontece? Acontece que em alguma daquelas conduções feitas pelo xamã, houve uma abertura para esse contato com a experiência sentida. Só que muitos desses trabalhos são feitos de formas assim mais ou menos conscientes. Então aqui o que a focalização vai nos dar é uma consciência muito grande da direção desse trabalho, como ele pode ser transformador quando o corpo participa e quando a gente segue essa direção da experiência sentida. Esse é um resumo da focalização, se deixar eu vou ficar falando mais, mas É é uma como... delícia. É tão gostoso ouvir você falar, a gente vai ouvindo. É muito bom, delícia, muito bom. Olha só, você falando aí me fez lembrar de duas coisas bem importantes aqui, né? Desse contato com essa experiência sentida e como ela é importante para o sucesso de uma terapia, né? Eu me lembro nessa pesquisa que Rogers e Gendlin fizeram, né? De como é que uma terapia ela é bem sucedida e que isso depende muito mais do cliente do que do terapeuta. E quando eu falo isso para as minhas alunas, elas. Porque fica assim, como se, né, o terapeuta ou o constelador é que precisasse fazer todo o milagre, né, da cura. E é claro que não. Aliás, gente, cada vez mais os terapeutas estão aprendendo a não fazer, né? E essa tem sido
Essa tem sido a nossa maior experiência. Por isso que Bert Hellinger fala, sem intenção. Mas como assim? Como que eu vou fazer uma constelação sem ter intenção de curar a pessoa? Pois é isso. Porque se você é que vai lá, você não dá oportunidade para a pessoa experienciar, né? E a mudança só acontece a partir dessa experiência. Então, eu me lembrei que muitas vezes nas constelações que eu conduzo, a constelação acontece antes da constelação, porque eu sempre começo, né, fazendo uma focalização com o cliente. Então eu vou puxando, né, ele vai trazendo qual é a questão, aonde está essa questão no corpo, então em que parte do corpo, e então a pessoa vai sendo convidada a descer, né, descer e entrar no universo e experimentar essa sabedoria corporal, né? E os representantes, a mesma coisa, porque o representante também precisa ampliar a percepção, a sabedoria corporal. Então, a gente trabalha o tempo todo com o corpo e não tem como não incluir a focalização num trabalho bem feito de constelação familiar. E uma das grandes questões que eu tive já há um tempo atrás com as constelações, na época do início das constelações, era que o cliente ele ficava muito passivo no processo. Então a constelação acontecia ali fora, ele simplesmente, eu quero constelar minha depressão. Uhum. Você vai ser a depressão, de repente começava a entrar aquele monte de gente, a pessoa ficava assim tentando entender quem era quem, saía da constelação, que resultado de fato isso tinha? Né? Bert Hellinger também começou a perceber isso. E depois de um tempo, ele começou a dizer assim: toda a constelação está dentro de uma única pessoa. E ele passou a colocar somente a pessoa na constelação, que é o que hoje a gente faz nas constelações individuais. Então, a gente consegue acessar os conteúdos que dizem respeito à nossa experiência, mas também conteúdos transgeracionais que perpassam, né? E nós interagimos, porque somos esse corpo que interage, né? Com esse inconsciente coletivo que está no corpo. E é impressionante, né? Como a gente pode, inclusive, com a focalização, na nossa outra live eu até falei isso, né? Focalização sistêmica, porque se todas as informações estão em um único corpo, no seu corpo você acessa sua mãe, seu pai, sua avó, sua bisavó, seu avô, e tá tudo aqui. Agora, não necessariamente você precisa saber quem é quem, né? Mas no trabalho individual aqui que a gente faz com as constelações, a gente faz dessa forma, né? De Uhum. forma que o cliente vai experimentando um por um, mas sempre a experiência precisa ser sentida tanto no individual quanto no grupo. E aí, o que aconteceu, Matheus? Eu comecei a não, não incluir mais ou não ver mais a possibilidade de fazer constelações em que o cliente não seja parte ativa do processo. Então, ele precisa fazer o trabalho, ele tem que vir aqui para trabalhar, porque se ele vier aqui para que eu e os representantes façam o trabalho para ele, então isso não tem resultado, não muda nada. Perfeito. A ideia fica comprometida, né, de que Uhum. alguém vai ter que fazer por mim. São tantas concepções equivocadas a respeito da psicologia, a respeito da constelação. Então, assim, todas essas lives, eu acho que elas são importantes demais para a gente poder estar relembrando, refazendo e reafirmando princípios que são fundamentais. Eu me lembro, sabe, eu tenho acompanhado aqui hoje todo ano ele vem aqui em Belo Horizonte, que é Juan Garriga. É um cara que estudou um espanhol, que ele estudou com Bert Hellinger, ele fez grupos com Bert Hellinger durante um tempo, mas depois ele seguiu com um estilo próprio. Esse estilo dele eu me identifico mais do que o estilo de Bert Hellinger. Com toda a honra e respeito que eu tenho por Hellinger, eu sigo estudando aqui num grupo de estudo a filosofia sistêmica. Não ofereço formações em constelação familiar. Quem quiser formação
procura a Cris. Eu ofereço formação em focalização, que é essa escuta profunda do corpo, mas eu sigo o Juan, aprendendo com ele um jeito mais humanista de fazer constelação. E ele traz isso como uma proposta muito forte. Eu nunca vou esquecer uma cena onde a gente estava numa constelação em grupo e ele percebeu que a pessoa que ele estava, que era quem pediu pela constelação, estava totalmente desconectada da constelação. Ele deixou a constelação de lado e ficou com a pessoa. E ali a constelação estava assim, pegando fogo, acontecendo um monte de coisa. Mas ele trouxe o foco para a pessoa e ali é esse mesmo, Juan Garriga, gente. É um cara muito legal, é um cara humano, um cara simples e profundo. Então, ele ficou. E aí eu falei com ele assim, quando acabou, eu falei, Juan, eu não entendi, você abandonou a constelação para ficar dando atenção para a pessoa, mas a constelação estava pegando fogo, você não quis nem saber. Aí ele falou assim: eu não trabalho com constelação familiar, eu trabalho com pessoas. Linda. Um silêncio, tinha uns 300 consteladores no salão, ficou um silêncio. Eu tenho certeza que ninguém tinha ouvido aquilo assim. Então é um pouco disso que você está falando, assim, a pessoa tem que ser mais incluída no processo. E quando a gente fala de incluir a pessoa, não é incluir o que ela pensa sobre, porque você deve pegar isso demais, né, Cris? Assim, gente que chega para você pedindo ajuda e acha que sabe já qual é a solução, né? Ela acha que já sabe qual é o problema e acha que já sabe qual é a solução. E chega demais gente aqui para terapia assim. Aí eu até escuto no primeiro momento, às vezes eu falo assim, agora vamos. Eu entendi que é isso que você pensa que está acontecendo, entendi que é isso que você acha que teria que acontecer para você se sentir melhor, mas vamos escutar também o que o seu corpo acha, vamos escutar também se o seu corpo está de acordo com isso que você está pensando, com isso que você interpretou. E às vezes a gente vê que não tem nada a ver. Então o corpo ele traz para nós, por que escutar o corpo? Porque o corpo ele é pura honestidade, o corpo ele não vai disfarçar. Sabe, se você está com tesão, seu corpo vai te mostrar. Se você está com medo, seu corpo vai te mostrar, mesmo que você fale, não, tá tudo bem, mas o frio na barriga te denuncia, ou pelo menos denuncia. Ele não tem mentira com o corpo não tem máscara. Então, se eu me abro para escutar o corpo, a verdade vai vir de uma forma muito honesta. E é isso que cura em qualquer terapia, o encontro com a verdade. Então, a constelação tem um método de trazer essa verdade à tona, a focalização tem outro método de trazer essa verdade à tona, mas são caminhos que podem ser mais ou menos úteis em cada momento para cada um pode ter mais ou menos afinidade, mas que eles vão se encontrando nessa perspectiva, na capacidade que a gente tem de se expor, de ficar nu diante da realidade, da verdade. E o corpo ele vai nos ajudar a, a não burlar, a não resistir, a não iludir, a não interpretar errado. Ele é assim, ó, pura honestidade. Ah, o look tá que tal, o pessoal já sabe até o nome do cachorro. Está participando aqui do sistema da casa. Chegou um filhotinho novo aqui e qualquer barulho Ah, diferente ele late. Eu queria ah, agradecer o carinho de todos. Cris, como as pessoas que te seguem são carinhosas com você, elas estão sempre te citando lá nos meus grupos, no meu canal, com muito carinho, e eu recebo também esse carinho aqui das pessoas. Como é bom, eu acho que isso é um fruto da entrega de alma que a gente faz. Então, isso sempre me comove, me toca. Então, eu agradeço todo o carinho que eu vejo chegando aqui para a gente. Isso nos alimenta para poder continuar oferecendo mais. é verdade, e eu digo mesmo, porque as minhas alunas, uma turma aí se chama das Florentinas. É, Então,
Elas adoram, né, o Matheus e chegam também sempre falando muito bem do Matheus. O Matheus é muito amoroso. Eu acho que talvez a gente tenha essa qualidade em comum, que nós somos bastante acolhedores, né, e amorosos. E eu acho que essa comunicação não violenta, porque tem muita gente, né, que traz conteúdos muito bons, mas a comunicação às vezes é um pouco violenta e o pessoal não se sente muito acolhido, né? Então eu sinto que essa é uma característica nossa, da nossa alma, né? Que nós somos assim, somos corações É, grandes, e gigantes, né? E amamos, aí o que amamos, o que fazemos, né, Cris? amamos o que fazemos, né? Então, bom, vamos lá. Então a gente vai agora entrar nas 6 etapas da focalização. Gente, aqui na orelha desse livro, ele fala uma coisa tão bonita aqui. Ele vai falar assim, ó. O objetivo desse livro é ensinar você a entrar em contato com um processo básico que flui em cada um de nós, a experienciação. Como organismos vivos que somos, estamos em uma interação com o mundo muito maior do que aquela que nossa consciência é capaz de registrar. O que sua mente, né, ela registra das suas interações é infinitamente menor do que o seu corpo registra, né? Essa interação é primordial. Se uma parte de nós é consciente e racional, outra é subjetiva e pré-conceitual. Tanto constelação quanto focalização, a gente está nesse lugar aqui, ó, na experiência subjetiva e pré-conceitual, ou seja, nos cérebros emocionais, né, e límbico, né? Então a gente desce um pouquinho, vai trabalhar, né, ali para baixo aqui pensando neurocientificamente, né? Infelizmente, não é comum aprendermos a dar atenção a essa segunda parte, né? A pré-conceitual. E é justamente nela que reside todo o nosso potencial. É aí que está todo o nosso potencial. Por quê? Todas as questões que não foram sentidas nossas e do nosso sistema e que nós estamos, né, atrelados, comem, se alimentam do que da nossa energia de vida, da nossa energia vital, da nossa vitalidade. Portanto, cada vez que a gente vai lá, e eu gosto de usar esse exemplo da cápsula, né? E a gente então explode uma cápsula de um sentir que está ali, ó, dentro de uma capsulinha. Você explode esse sentir, ele se transforma em energia de vida para você. Então, tanto constelação quanto focalização são ferramentas que vão trazer, né, mais energia de vida. E por que trazem mais energia de vida, nós vamos, né, nos conectar cada vez mais com o nosso potencial. Né, Matheus? Muito bom. Perfeito, Cris. É tão bonito isso, né? Eu vou te ouvindo e vou assim, me encantando, porque eu não canso de me encantar com a beleza desse trabalho, porque ele trabalha, ele põe o nosso olhar, as nossas mãos naquilo que está mais vivo, esse potencial energético do nosso ser, da nossa alma. Eu gosto muito dessa palavra, eu tenho usado aqui como subtítulo da nossa formação, focalização, o movimento da alma. E movimento da alma é também algo que é muito usado aqui na constelação para definir o que acontece, né? Quando a cura acontece, quando o desenvolvimento acontece desse potencial, quando o alívio acontece. Gendlin vai dizer, é quando algo que estava parado foi posto em movimento. E o que pode fazer a gente pôr em movimento o que estava parado? Né? São vários caminhos. Um deles, eles vão começar com essa atenção ao corpo e a essas dimensões cristalizadas, paradas, tensionadas, fechadas. Então, na focalização, o olhar para isso, o acolhimento a esses aspectos, que eles são preconceituais, não tem nome ainda, é só um aperto na garganta. Uhum. Não tem nome ainda.
mas eu sinto. Então é uma zona limítrofe, ela não está nem totalmente consciente, porque eu não sei do que se trata, mas ela também não está consciente, ela não está inconsciente, porque eu sinto. Uhum, Então ela está um pouco consciente porque eu sinto, e um pouco inconsciente porque eu não sei o que se trata. Nesse uhum, lugar, transitar nesse lugar é um caminho que a gente vai aprendendo a ficar confortável, como consteladores, como terapeutas, como focalizadores, de estar transitando em terreno que ele vai se revelando a cada passo. E assim, uhum, nesses passos de dar atenção para aquilo que está vindo à tona, um movimento novo surge. Na focalização, qual seria esse movimento novo? Nossa, Matheus, agora que eu comecei a prestar atenção aqui na minha garganta, começou a me vir uma imagem de eu pequenininho, sozinho, esperando meu pai e minha mãe chegar para me buscar na escola e eles esqueceram. Eu nem lembrava dessa cena, mas agora que eu prestei atenção aqui, veio essa cena e está me vindo lágrimas, uma vontade de chorar, e aí o choro vem, e aqui o movimento, como é que está? Ai, está aliviando, um movimento aconteceu. Na constelação, como que esses movimentos acontecem? A partir dessas mesmas sensações sentidas, às vezes a Cris está conduzindo uma constelação, ela fala, gente, repara, olha o que aconteceu com o pai. Ele começou a olhar para a filha. É um movimento, só que esse movimento agora ele está mais externalizado nos representantes. Mas é tudo fruto das sensações corporalmente sentidas. E quando o pai olha para a filha, quando aquele movimento vem da alma, ou seja, vem dessa dimensão realmente sentida corporalmente, todo o sistema começa a se reorganizar, porque alguém foi incluído com um novo olhar. É uhum. bonito a gente poder estar trabalhando com essa perspectiva, né? Ai, delícia! Já que você falou do Juan Garriga, esse livro dele, ai, meus livros são tudo assim, tudo rabiscado. Esse livro é maravilhoso, Viver na Alma, e foi inspiração para as 3 aulas que eu vou estar dando a semana que vem, que é lançamento da nova turma, né? Então, Viver no Instinto, primeira aula. Viver na Alma, que tem a ver com os movimentos da alma, né? E a última aula, Viver no Espírito. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Serão 3 aulas online e ao vivo, tá? Dia 12, dia 14 e dia 16 de junho, às 19 horas. E E se aí, inscreve lá na bio, não é isso? lá na bio, ou manda um direct e tal. E aí, a gente está muito interessado nesse assunto do viver na alma, né? Do movimento da alma, que é exatamente isso que o Matheus trouxe, que é colocar em movimento algo que estava estagnado, algo que estava parado. Coisa mais linda, né? Porque à medida que a gente vai liberando esses espaços, é que a gente pode se conectar com o espírito, né? Cada vez mais. Mas olha só, é, o patchwork, só vou fazer essa parentezinhos, né? Nós É também porque seguimos essa mesma. precisa ser incluído também nessa É, tríade. É amanhã a gente vai um falar. trisal, Cris, um trisal. É, vou trazer um parágrafozinho do Patrick, que essa abordagem transpessoal não é costura, tá, gente? Patrick é uma abordagem transpessoal que tanto eu quanto o Matheus também somos helpers. E nós aprendemos no Patrick que uma pessoa madura, poderíamos até dizer uma pessoa evoluída, é uma pessoa que sente todos os sentimentos. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, pronto, essa abordagem já me fisgou, é por aqui mesmo que eu vou ficar. Porque eu que venho de uma escola de meditação e tudo mais, né? Muitos anos meditando, então muitas vezes a gente tem essa ideia de que estar em paz e estar em equilíbrio, a gente tem essa ideia equivocada, né? É só ficar sentindo coisa boa, né? Né? Zen, a pessoa tem que estar zen. E, e aí, quando eu aprendi isso no Patchwork, que uma pessoa bem resolvida, madura,
né, que está no caminho de evolução, ela sente todos os sentimentos. Todos. Inclusive raiva, tristeza, angústia. Sim, todos. Olha que coisa linda, gente. E é isso que a gente estuda aqui na focalização, né? É entrar em contato com o que quer que se apresente. Isso também é fenomenologia, Sim. né? A linguagem das constelações, mas fenomenologia existia antes das constelações. Também é uma abordagem terapêutica, que é vamos dar atenção para o que se apresenta, né? E a focalização, ela traz, então, 6 passos. E aí, se você puder contar para a gente um pouquinho, né? De cada um desses passos, para quê? Para que a gente possa, né? Entrar em contato com esse sentir. Eu acho que essa é a função da focalização. Quando a gente trabalha com o Peto, é lindo, tem uma filosofia de transformação espiritual ali maravilhosa. Para mim, assim, Peto que é uma extensão dos ensinamentos do Cristo. Ele chega com uma capacidade psicológica e moderna de estar nos ajudando a pôr em prática essa transformação em direção a uma consciência crística, transpessoal, mas de um jeito humano, que eu nunca vi uma abordagem espiritualista incluir de um jeito tão respeitoso a nossa humanidade. Como a Cris falou, esse é o conceito que está totalmente de acordo com a psicologia de uma pessoa plena, de uma pessoa espiritual, aquela que é capaz de acolher todas as dimensões da personalidade. Aí a focalização ela vem dizer como eu faço isso. Para mim foi o que me ganhou, porque ela me deu prática. Quando a Cris falou da fenomenologia, a fenomenologia ela é a base filosófica, que é uma das bases que sustenta a constelação familiar, que sustenta a focalização e que sustenta muitos trabalhos profundos de terapêuticos. Ela vem trazer essa ideia de que, olha, algo vai se revelar. Quando a gente se dispõe, cria essa disponibilidade, algo se revela, o fenômeno. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhar com o que é vivo, com o que está se revelando. Gendlin, antes de criar a focalização, era filósofo e uma das bases filosóficas dele era Russell, com a fenomenologia. Outra, Merleau-Ponty, que era um filósofo que trabalhava com o corpo. Então ele traz essa base e a focalização ela vai trazer essa dinâmica e nós vamos ver como que está totalmente ligado à constelação. Tem umas diferenças para lá e para cá, mas tem um princípio que une as duas, que é esse princípio fenomenológico, que vai dizer, então, como que Gendlin pôs isso em prática. Ele criou esses 6 passos, se eu puder resumi-los, o primeiro passo seria a gente conseguir abrir um espaço. Esse abrir um espaço significa ancorar o nosso sentido de presença, significa se dar conta de tudo que está acontecendo no meu sistema nesse momento interno, no meu corpo, perceber o que está presente agora, mas principalmente, gente, fazer uma pausa. Sabe? Um momento de aquietamento. Não é um aquietamento para forçar a gente estar bem ou relaxado, como a Cris disse. Mas é um aquietamento para que eu perceba com mais clareza a minha agitação. Um, um aquietamento para que eu perceba o quanto eu estou tenso. Uhum. E esse aquietamento a gente pode dizer que faz parte desse primeiro passo, para que a gente consiga perceber mais profundamente o segundo passo. O segundo passo ele é o passo mais importante dessa sequência, é o felt sense. E esse nome, que não tem tradução para o português, foi uma palavra nova que Gendlin inventou. E nessa tentativa de tradução, ficou assim, sensação sentida, percepção sentida, senso-percepção. Nada se encaixa perfeitamente a essa ideia de felt sense. O que seria o felt sense?
O Feldsense, ao contrário de qualquer sentimento corporal, pode ser de estar com uma postura inadequada, eu me ajeito, um cinto apertado. O Feldsense, ele não tem uma precisão, ele não tem um conceito ainda, ele não tem. Ele é algo que ele é sentido de forma vaga, difusa e sutil. Né? Focalização não trabalha com catarses, trabalha com a sutileza, com gentileza, com essa capacidade de estar sutilizando o nosso olhar. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa que ela falava assim, olha, parece que tem uma agulha fininha aqui no peito. E essa agulha fininha, descrever essa agulha fininha, parecia nada. Era o tipo de sensação que talvez ela poderia continuar com ela o resto do dia, que não ia fazer tanta diferença. Não é uma enxaqueca que te para você, né? Um colapso que vai ter que você fazer alguma coisa. Era uma agulha fininha. Só que quando a gente começou a dar atenção para essa agulha fininha, aí o fenômeno começou a se revelar. E dali toda uma história, com sensações, com experiências, com sentimentos, que, nossa, se desdobrou num enorme alívio. Então, o segundo passo é a gente começar a perceber no corpo a impressão, as sensações que estão aqui em torno do que eu estou lidando. Pode ser um problema específico, por exemplo, um tema que eu já tenha trazido. Olha, eu estou querendo falar da minha relação com a minha mãe. Quando eu falo o nome mãe, eu sinto algo aqui no corpo. Esse algo no corpo, mesmo que eu não entenda, ele traz o que o Gendre fala assim de significado implícito. Que é isso? Eu não entendo, mas isso, esse fininho aqui no peito, não é qualquer coisa. Ele tem um significado específico que eu preciso, então, dos próximos passos para poder conhecer o que é isso. E nesses próximos passos, o que nós vamos aprendendo, sem pressão, desenvolver uma delicadeza para que isso vá se revelando. Assim como a Cris tem passos para que uma constelação aconteça, mesmo que eles não sejam assim tão formativos, mas ela tem passos que ela vai fazendo para que o sistema ali se revele. Aqui, esses passos, então, eles vão estar nessa conexão com o corpo e, a partir daí, buscando esse significado implícito. Esse significado implícito é abrir espaço. Ao sentir, tudo aquilo que a gente dá atenção se amplia. Se eu começo a dar atenção para esse fininho, para esse nó na garganta, para esse aperto, isso vai se ampliando, então vai se revelando o próximo passo, que é o gancho. É a capacidade que a gente tem de achar o nome certo para isso que eu estou sentindo. O primeiro nome que eu dei foi parece uma agulha fina. É um primeiro nome que ainda não diz muito, mas ela diz algo que já começa a trazer uma referência para essa experiência que está sendo sentida. Parece nada, porque eu não entendo. Mas o que a gente está tentando trazer, eu falo, gente, o que a gente não entende, mas sente, está repleto com todas as informações da nossa alma que a gente precisa para poder avançar, dar mais passos em direção ao desenvolvimento do nosso potencial. Então, o quarto passo vai ser checar se o nome que eu dei para isso está de acordo. Quando o nome estiver de acordo, eu dei um exemplo anterior, que é da pessoa que estava com um nó na garganta, e ela então trouxe no terceiro passo, criando um gancho para isso, uma imagem de se ver sozinha na escola, esperando os pais que não vieram. Um sentimento de abandono. Essa palavra se encaixa nessa sensação? Tem tantas coisas, gente, que a gente interpreta que a gente está sentindo, ou interpreta que o outro está sentindo, que é pior, e que não tem nada a ver com o que eu realmente estou sentindo.
como que eu vou saber se o que eu estou falando tem a ver com o que eu estou sentindo? Eu vou precisar checar. E aí é que o corpo nos dá, no trabalho que a gente faz, seja na constelação, na focalização, no PETOC, se eu tiver o corpo como referência, gente, nós vamos ter segurança se esse movimento que eu fiz aqui com a constelação realmente é um movimento que produz vida, abertura, que produz uma solução que ajuda a alma, ou se esse movimento, se ele não produziu nenhum tipo de vida, nenhum tipo de mudança, é um movimento que a gente só descarta. Aqui também, se eu chego uma palavra para poder dizer que eu acho que essa nó na garganta tem a ver com a raiva que eu fiquei de fulano, mas eu vou checar com o quarto passo. Raiva? Não. Continua preso, nada muda. Descarto. Trago outra palavra, abandono, ou a imagem também é uma palavra. No fundo, nós estamos falando o quê? De um processo de simbolização da experiência. Tudo que a gente vive é uma forma de simbolizar. Quando a experiência é simbolizada corretamente, há uma mudança que vem junto com um alívio corporalmente sentido. Como é que eu sei que eu estou mudando, Matheus? Aqui você pode achar que não está, ou você pode achar que está. Mas, mais uma vez, o nosso mestre é o corpo. Quando a mudança estiver de fato acontecendo, o corpo vai sentir, sabe o quê? Ah, relaxamento, alívio, prazer. Não vai dar dúvida que essa constelação me ajudou, não vai dar dúvida que essa escuta terapêutica me ajudou, que esse grupo de Petor me ajudou, porque meu corpo, ele agradece em forma de alívio. Então, mas não é qualquer coisa que dá alívio, é só aquilo que realmente simboliza e põe em movimento aquilo que está sendo aqui corporalmente sentido. Desse quarto passo de checar, nós vamos para o quinto. Se ainda o alívio não veio, nós temos a chance aqui de estabelecer perguntas experienciais. É a capacidade da gente estar criando interação com essas partes. É como se fosse uma parte na constelação. O que acontece se a Cris está fazendo uma constelação e vê um personagem que ele aparece assim, ó. É um personagem central na história, mas ele está olhando para baixo, ele está consternado, ou ele está chorando. Pode-se deixar que o movimento aconteça por um tempo por si só, e talvez por si só, sem ela fazer nada, o processo acontece e o terapeuta que entendeu a dinâmica, ele só é esse container, esse espaço para que o processo siga por si só. E se o processo estiver acontecendo, o bom terapeuta sabe o que ele faz? Nada. Ele só não atrapalha. Se Isso. você não atrapalhar, você já está ajudando tanto. Tanto. Eu falo com meus alunos, gente, se vocês não atrapalhar, vocês já ajudam. Porque tem terapeuta que atrapalha, tem constelador que atrapalha, vai começar a fazer perguntas racionais, vai querer interferir para mostrar serviço e aquilo ali não precisava de nada. Era só de deixar o processo fluir. Então, se o processo flui aqui com o que chega, eu só acolho, acolho, acolho o sexto passo. Mas pode ser que a gente dê um espaço e o processo não flua. E a constelação não movimenta. E o trabalho interno não movimenta. Aí o que eu faço? Nós vamos buscar interação. Esse é o quinto passo. Ele chama de pergunta. Eu estou reformulando esse nome, eu diria interação, que pode ser através de perguntas, ou pode ser de qualquer outra forma que crie interação com aquilo que está sendo sentido, mas não está sendo possível colocar em movimento ainda. Essa interação pode ser uma pergunta simples, como o que te deixa mais triste? E aí vem o movimento. Pode ser
e para quem trabalha com a constelação, eu tenho duas formações em constelação também. Eu não ofereço formação, não trabalho hoje com os grupos, mas eu sigo estudando e com muito gosto, porque uma das coisas mais lindas que eu aprendo com Bert Hellinger é essa capacidade que ele teve de criar interação com as dores, os sintomas, as pessoas, através de frases. Né, Cris? Uhum. Frases. Essas frases, elas são maravilhosas. Quando a gente consegue trazer uma frase de uma forma empática, eu vou estar criando interação. Então, eu posso estar trazendo uma frase como essa: mamãe, eu sinto muito. Eu queria evitar a sua dor, mas eu não consegui. Foi demais para mim, mamãe. Eu sou pequeno. Eu sou apenas uma criança. Essa frase. E eu posso fazer e checar com o corpo. Esse aqui é um detalhe que a Cris está trazendo aqui, que faz com que o nosso trabalho esteja realmente fundamentado por uma segurança que outros trabalhos que não têm essa atenção com o corpo não têm. Aí você fica achando que você tem que empurrar as leis sistêmicas goela abaixo das pessoas. Pô, aí vira uma violência, a constelação vira uma violência, o Petor que vira uma violência, querendo explicar, você entendeu? Está escrito ali, você entendeu? A terapia vira uma violência quando o corpo não é considerado. Se o corpo é considerado, eu vou checar com ele se essa palavra, se essa imagem ou se essa frase põe algo em movimento. Pô, Uhum. só abraça. Aí nós vamos para o sexto passo, acolhendo. Acolhendo, abraça, abraça. Ah, mas eu não entendo. Só abraça, depois a gente entende. Agora só abraça. Não entendo porque, nossa, eu nem imaginava, eu não conheço essa avó. Eu sei, mas só sente, só acolhe, só abraça. Ah, eu não entendo esse sentimento, eu tô tão triste, eu não entendo por que eu tô tão triste assim com meu pai, eu amo meu pai, mas eu tô triste. Eu sei que você não entende, mas só abraça. Agora, depois a gente pensa, depois. E aí faz parte do trabalho da focalização também ajudar esse manejo terapêutico que vai deixando de lado essa voz crítica, essa voz ansiosa de querer entender tudo, de querer controlar. Ontem uma aluna de Petor falou: professor, nosso grupo foi tão legal, no dia seguinte veio uma lembrança de infância e um choro, só que eu estou com um problema. O que eu faço com isso? Eu falei: esse é o seu problema. É você achar que você tem que fazer alguma coisa com isso, como se você já não estivesse fazendo, como se já não tivesse tudo acontecendo. Que lindo. O lado operacional, fazedor, controlador, ele vai precisar ser colocado de lado para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo com a constelação, com a focalização, com trabalhos que precisam de silenciar, de recolher. O Bert Hellinger fala assim, um recolhimento dessas ânsias. O Gendlin fala assim, procura não editar, não interferir no processo que aparece genuíno, natural. Né? E então, se isso então é possível, surge um novo movimento, que a gente vai aprendendo, sim, Flávia, a confiar nesse movimento sentido. Na constelação vai falar, confia no campo. Na focalização vai falar, confia no movimento sentido. Confia no processo experiencial. Olha que lindo. Esse último passo, Cris, eu demorei muito tempo. É aceitar o movimento, acolher aquilo que chega. Eu demorei um tempo para ver o tamanho da grandeza dele. Até eu entender que tem muita gente que às vezes faz todos os passos ou faz, né, uma constelação linda. Quando é o último passo, que é simplesmente aceitar, a pessoa resiste. Parece que é um passo quase como uma consequência natural, mas não é. Porque algumas pessoas, então, eles dão todos os passos, mas na hora de aceitar, é como se não tivesse autorização ainda. Que aí na constelação fala, ele não tomou, ele não aceitou.
ele não se rendeu. E Uhum. então, é o último passo que a gente vai. A diferença aqui, quando uma pessoa que é consteladora, mas tem a psicologia como base, tem a focalização como referência, tem o PETOC como referência, esse tipo de constelação ela também vai poder acolher essas resistências, entende? Isso não é comum em muitos consteladores. Tem um espaço de acolhimento às resistências. O que é essa resistência? São as vozes que ainda diz, eu não dou conta, eu ainda não dou conta de aceitar. Eu sou igual ao meu pai, Uhum. eu não sou maior que a minha mãe, que eu Uhum. não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Você é pequeno diante dele. Você não pode mudar o destino do seu pai. Não, eu entendi, mas eu não aceito ainda. É processo também. Então, Uhum. a aceitação vai ser trabalhar com esse processo para ajudar a esse se render. Aí, assim, quando esse rendimento, essa aceitação acontece, esse acolhimento ao movimento experiencial acontece, sem tantas intervenções aqui do cabeção querendo explicar, controlar, editar, interferir, só porque o sentir é tão precioso, porque se eu permitir só o sentir, a sabedoria do corpo, a sabedoria da alma, ela sabe para onde guiar os nossos passos em direção ao alívio. E assim é lá que a gente chega. Muito, muito grato. Uau, gente, vocês viram os 6 passos, né, de uma forma assim linda. Que bom, várias pessoas aqui perguntando, vai ficar gravada a live? Vai ficar gravada aqui no meu perfil. Depois vocês podem rever, podem enviar para colegas, porque, gente, precisamos de terapeutas conscientes, né? Precisamos de uma terapia humana, precisamos de pessoas que possam, de fato, incluir o corpo, né? Como o Matheus disse em sua terapia, não dá para deixar o corpo de fora. Então, é o tempo todo, né? Que a gente vai fazendo, por exemplo, dentro de uma constelação, um trabalho sério, um trabalho profundo. É o tempo todo e perguntando como é para o seu corpo. Não é simplesmente pegar, né? Agora está na moda esses baralhinhos de frases de solução. Então, então tá. Então, aqui, ó. Aqui, saiu essa frase aqui para Traz, você. A traz, pessoa lê traz. aquele negócio e fala, aham, né? Então, não é assim. Pessoal, a gente tem que incluir o corpo. Se nós estamos aqui tentando ampliar a sabedoria corporal, a gente precisa incluir o corpo o tempo todo no processo, né? E então, olha que bonito que o Matheus trouxe, que eu trago aqui sempre para os meus alunos, né? Você começa a entrar em contato com essa coisa na garganta que ele falou, ó, o desconforto na garganta, né? Isso, você não sabe direito o que que é, porque ainda não está consciente, mas ao mesmo tempo não está totalmente inconsciente, porque você já sente alguma coisa no corpo, né? Agora, o que que a gente vai fazer? Ampliar, que foi o que ele trouxe. Vamos ampliar, vamos colocar uma lupa? Eu falo, coloca uma lupa, amplia, leva toda a sua atenção para essa sensação que você está, né, percebendo aí no seu corpo. E vamos ver para onde que ela vai nos levar. Que a gente não sabe, ninguém sabe. E aí, às vezes, nesse momento, né, como você estava descrevendo, a pessoa já vai lá para aquilo que ela já sabe. Ah, isso aqui é a dor de abandono. E eu já trabalho isso na terapia, não sei desde quando, porque aconteceu, e já traz. Então, eu vejo que toda hora, né, é esse exercício de se render ao novo, né, Matheus? Perfeito. Se Não rende se ao novo. precipitar, Não né? se precipitar, calma, né? Como você disse, o cabeção vem lá e já quer, não, eu já sei tudo sobre isso. Não, vamos lá. É que nem uma criança, né, que está vendo aquela flor ali pela primeira vez. É uma novidade, é sempre uma novidade, né? E aí você vai, né, vai aprofundando até que você vai chegando nesse processo, né, de autoacolhimento, de fazer as interações e, por fim, né, chegando nessa aceitação do que é, da vida como é, e talvez até numa. O Bert gosta muito de usar uma palavra que eu acho ela tão linda, que é a concordância.
né? Que ele fala assim, vem até depois da aceitação, que é um concordar, é o tal do sim para a vida, né? É o sim para quem eu sou, é um sim para o que está acontecendo, é um sim para a vida como foi, pai, mãe, história, ancestralidade, o mundo como é essa concordância. E quando a gente para de brigar com a realidade, né? A gente então chega nesse lugar tão bonito, né, que o Mateus descreveu tão lindamente, que é esse relaxamento. Eu posso estar relaxado mesmo vivendo uma situação difícil na minha vida, mesmo vivendo uma situação dolorosa, porque é uma parte em mim, é um algo em mim que está se movimentando aqui no meu corpo e precisa de uma atenção. Mas tem alguém maior, e aí sim nós somos maiores, não em relação aos nossos pais, mas em relação às nossas coisas. Nós precisamos ser maiores para que a gente não exclua, e, né? A exclusão começa aí. Então, para que a gente possa olhar, cuidar, né, Mateus, com acolhimento, com amor daquilo que vai se apresentando aqui no nosso corpo com calma, né? Observando, fluindo. Lindo. É isso que você falou, Cris. Nós somos, o que nós somos é sempre muito maior do que aquilo que a gente sente, do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala desse algo maior, é o ser que nós somos capaz de poder cuidar de todos esses aspectos sofridos que pedem a nossa atenção. Você falou dessa coisa linda do Hellinger, que é essa concordância à vida. O Cristo diria a mesma coisa de outra forma. Não resistais. Uhum. Uhum. Essa não resistência à realidade. É só daí que a gente pode ter a paz. Então, quando eu vejo o Petor, que é a focalização e a constelação, eu vejo como instrumentos da vida, sabe? A vida tomando esses gênios para poder trazer para nós recursos terapêuticos para nos ensinar a nos render, a confiar na vida, a confiar na realidade. É muito lindo. Eu recortei um pedacinho de um trecho de Bert Hellinger que eu acho que ilustra esse diálogo nosso aqui em relação a esse vir à tona. O que acontece na constelação não depende de mim, mas de algo que vem à luz através da mesma. Isso é fenomenologia. Através da experiência. Aqui também, quando eu atendo, o Mateus me ajudou. Não, eu estava ali, disponível, mas algo veio à luz através do nosso encontro, do processo, que não foi eu que... Uhum. Eu me disponho, olha que lindo, eu me exponho àquilo que vem à luz. Eu me exponho àquilo que vem à luz como é. Uhum. Porque parece, é simples, mas não é fácil. Mas é simples. É o cúmulo da simplicidade. É o Me cúmulo. me expor ao que é. É óbvio. Óbvio. Olha que coisa mais óbvia. Eu sou o seu filho. Você é meu pai. É óbvio. Fala disso aqui de dentro. Ó. Ah. Óbvio. Eu sinto medo. Óbvio. É o que eu estou sentindo, mas experimenta viver isso. Se expor exatamente ao que é. Pum, mudança. É, portanto, fundamentalmente um método comedido. Eu trabalho com o que se mostra. Eu não trabalho com o que eu interpreto. Aqui na focalização também eu trabalho com o que se mostra a cada palavra e sensação corporal. Mas então, com engajamento total, eu assumo a minha parte de responsabilidade. Aquilo que vem à luz, cada passo para uma solução, quando existe uma solução. Trabalho com as forças que se mostram no sistema, na família,
com as forças positivas. Tento mobilizá-las e torná-las úteis ao cliente. Olha que lindo, olha que pensamento mais humanista. Temos potenciais em toda a família para a energia transpor os obstáculos. Temos um potencial em cada um de nós para que a gente supere aquilo que a gente tem hoje como limites. O nosso trabalho é mobilizar as nossas energias para que a gente consiga dar esses passos que não vão ser pela pressão, pela cobrança, pelos sermões que a gente se dá, mas pela abertura de um coração que inclui, que recebe, que se rende à realidade. Obrigado, Cris, por esse momento tão gostoso junto com você, com essa turma toda aí que nos segue. Bom demais estar junto. Eu que agradeço, gente. Coisa mais linda esse Matheus, não é? Uma coisa linda de ouvir. Então, sempre bom, viu, ter você por aqui. Fala só o nome do seu Instagram direitinho, porque várias pessoas perguntaram. Eu sei que está em algum lugar aqui, mas fala de novo, Legal. né? Oficina da Alma BH. E lá a gente está sempre falando desses conteúdos, Petwork, focalização. E para quem me segue está aqui, fica a dica que a Cris está abrindo mais uma turma de formação em constelação com esse diferencial. É uma consteladora que integra o Petwork. Eu acho que eu tenho um diferencial como focalizador. Eu sou um focalizador que dou a mão para o meu trisal, focalização, Petwork e constelação. Essa síntese faz de mim um focalizador diferenciado. Assim como aqui, quem quer aprender a constelação, a Cris tem uma constelação para apresentar que tem um diferencial. Ela é helper do Petwork, que é um puta diferencial, vocês não fazem ideia. E é também uma pessoa que valoriza a focalização, o trabalho com o corpo, com essa dimensão corporalmente sentida que faz uma diferença muito grande para a segurança de quem está conduzindo o processo. Então, quem tem interesse na informação, constelação, a hora é essa, ela está abrindo uma turma nova. E depois que vocês fizerem a turma com ela, aí depois vocês vêm e fazem a focalização comigo. A próxima turma vai ser semestre que vem. A gente vai conversar, eu e o Matheus, a gente vai organizar alguma coisa juntos aí. Então, já já vamos ter novidades aí para essa próxima turma. Depois a gente marca a nossa conversa. Pessoal, gratidão. Olha que delícia, né? Mais de 300 pessoas passaram por aqui nessa hora do almoço. Então, estamos aí nessa semana de esquenta. Gratidão por abrir a semana comigo, Matheus. E teremos lives todos os dias. Amanhã, às 8h30 da manhã, teremos live e vamos falar de mais recursos para ajudá-los aí no seu processo terapêutico, tá bom? Gratidão, querido. Gratidão, gratidão. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Bom almoço. Obrigado. Vocês também.